Eu fico assim, maravilhado com o posicionamento de um homem que está passando por aflições, que está em cárcere, doente, um cárcere frio, com toda a friagem que muitas vezes nós sentimos. A pior de todas elas, o abandono. Pior ainda, algumas vezes abandono daqueles que nós nunca pensaríamos que iriam nos abandonar. Mas o apóstolo, no versículo que nós lemos, ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. Não importa, meus amados irmãos, que Demas tenha desamparado o apóstolo, que os Demas da vida nos abandonem. Às vezes, na nossa natureza ainda humana, porque somos espírito, mas ainda estamos num corpo de carne, nós questionamos sim, e não está proibido que nós estejamos questionando. Por quê? Às vezes eu e a minha esposa começamos a conversar e nós questionamos, nesse pouco tempo de trajetória que nós temos, quantos acontecimentos, quantos abandonos, quantos Demas nos deixaram quando nós pensávamos que nunca iriam nos deixar. Mas o que nos fortalece na caminhada é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. É interessante como o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, porque quando esse culto iniciou, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu entendia que seria eu a ministrar a palavra. Eu sabia que o irmão viria. Quando o nosso irmão Renato me chamou, isso já era algo conhecido, porque o Senhor já houvera testificado. E creio eu, devido à necessidade de nós, a começar por aqui, do qual faz parte, e continuar aí. Cada líder de departamento, que às vezes sente só. Cada membro de departamento, que às vezes questiona tantas coisas. Queridos, se nós estivermos buscando o reino de Deus e a sua justiça somente para recebermos gratidão, estamos no caminho errado. Eu volto já para esse texto, mas o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Filipenses, ele vai falar algumas coisas. E no capítulo 3, a partir do verso de número 13, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos estagnado na caminhada por causa daquilo que passou, por causa daqueles que nos abandonaram, por causa daqueles que nos decepcionaram.
Mas o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Aleluia. Meu alvo é Jesus. Glória. Não importa que Demas me abandone. Isso dói no meu coração, dói. Dói na minha carne, dói, porque ainda sou carne. Ainda que eu saiba que prosseguindo neste alvo e para este alvo, eu vou alcançar o corpo celestial. Mas enquanto aqui, enquanto nesta carne, terei decepções. E ele continua, e os textos se conversam. E ele vai dizer assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos ou tenhamos o mesmo sentimento. Casa dividida, meus irmãos, ela não vai subsistir. Reino dividido não subsiste. Às vezes, precisamos cortar a carne para que a divisão ela possa cair por terra. Às vezes, seremos questionados pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Mas eu tenho sido cobrado de Deus e que nós possamos estar fazendo aquilo que Deus nos manda fazer. Aleluia. Quantas e quantas vezes, meus amados, eu vou usar o português bem claro para mim e para você, me acovardei de fazer aquilo que era para fazer, porque pensava que isto ia machucar o irmão. E aí, quando eu deixo de fazer o que é para fazer, a obra de Deus perece. O Paulo continua. Você vai entender mais claramente com o texto. Ele vai dizer assim também: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, ela está no céu. Aleluia. Jesus já houvera falado: não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem destrói. A traça corta, a ferrugem, ela cria crostas, e se não for combatida, aquela peça que você tinha, estou usando o verbo no passado, você não a terá mais, porque ela será ou concluirá a destruição devido à ferrugem e à traça. Mas quando nós buscamos para guardar no céu, aí não há nada que vá corromper aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. E ele vai dizer no verso 21, capítulo 3 de Filipenses, a partir do 20, na verdade, o 20 e o 21, mas a nossa cidade, eu já disse, está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vai com Deus, meu filho, bom trabalho. Abençoe.
que transformará o nosso corpo abatido. Quantas vezes está abatido? O salmista vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Quantas vezes, meus amados, pastores, dirigentes de congregação, quantas vezes, líderes de departamento, quantas vezes, crentes em Cristo Jesus, o coração está moído, a alma está gritando, está pedindo socorro. Por isso, o salmista diz: por que te abates? Por que este sentimento que ainda estamos neste corpo cautivo, irmãos? Porque ainda estamos aqui, mas o nosso lugar é no céu, onde habita a justiça. Daí o apóstolo Pedro dizer: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não tem engano, onde não tem dolo, onde há igualdade nos relacionamentos. Sincronismo. Gosto muito quando falo de sincronismo com aquilo que nós vemos, hoje nem tanto, quando ainda garoto nós íamos para o centro da cidade de Juiz de Fora, no dia 7 de setembro, para ver o desfile das Forças Armadas, completamente sincronizada. Não há erro na marcha, os passos são iguais, a batida do passo é a mesma. Quando um bate mudando, o outro bate também. É isto que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus, no texto da campanha, está nos convidando para que juntos busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Glória! Para que esses falsos não atrapalhem a nossa chegada no céu. Deus maravilhoso. Porque se desviarmos o foco, meus irmãos, se desviarmos a nossa trajetória, nós nos perdemos na caminhada. Autor de Hebreus, ele vai falar, e eu já mencionei esse texto quantas e quantas vezes aqui nessa igreja local e nas demais congregações. Hebreus capítulo de número 12, versículos 1 e 2. No versículo 1, ele nos chama a atenção: ó, quão grande, vejam, quão grande nuvem de testemunha a nos observar. Estamos na corrida e existem aqueles que estão nos observando. E agora, quando chega no 2, ele dá a receita do bolo. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia! E aí eu volto para a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. As coisas do mundo muitas vezes falam mais alto, e as
devido às coisas do mundo, às vezes fazemos escolhas erradas. As capas babilônicas estão por aí. Foi só lá no tempo de Josué, conduzindo Israel de Deus. As barras de ouro e de prata estão por aí. Mas Jesus disse, não busca. Não busque esse tesouro. Porque esse tesouro ele vai se perder. Acã morreu e levou consigo toda a sua família. Porque amou o presente século. Amou as coisas que ele pensou que fossem mais importantes do que aquilo que Deus poderia dar. Aleluia. Demas, ele amou o presente século, abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Entenda uma coisa, irmãos. Temos que ler com atenção, porque senão colocamos todos no mesmo bloco. Demas abandonou. Os demais não abandonaram, mas foram cuidar de outros afazeres e causou solidão no apóstolo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, ótimo. Queridos, aqui também nós temos um momento de reflexão profunda. Porque ele está dizendo para Timóteo, tome Marcos e traz esse moço contigo, porque ele me é necessário. Aleluia. Mas pastor, Marcos não é aquele que abandonou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13? Marcos não é aquele que causou uma cisão na segunda viagem missionária, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos? É ele mesmo, irmãos. É ele mesmo. Mas o Senhor, ele é especialista em regenerar relacionamentos. Glória a Deus. Em fazer de novo relacionamento. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu vou melhorar essa palavra. Em restaurar relacionamentos. E se você for lá na profundidade da palavra restaurar, você vai ver que é fazer igual. Não vai ficar uma manchinha, não vai ficar uma tonalidade diferente, vai ficar igual. Aleluia. É por isso que ele está dizendo para Timóteo, traga Marcos contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha que coisa profunda, irmão. Ele também fez questão de dizer, me é muito útil. Traga ele contigo. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e traga também os meus livros. Velho, sente frio, irmãos. Os anos vão passando e nós vamos ficando com o corpo fragilizado. Eu, quando rapazinho, dormia semi-nu, só de cueca.
Os anos foram passando e foram vindo as vestimentas. Hoje à tarde, que ainda tinha um pouquinho de sol, eu deitei um bocadinho e o frio era tão grande que eu tive que pôr a meia no pé. O grande rei Davi, ele sentia tanto frio que foi providenciado uma moça jovem para dormir com ele. É para relacionar com ele sexualmente? Não. Ele nem tinha vigor para isso mais. Era para esquentar o corpo fragilizado dele. Às vezes, irmãos, independente de ser novo ou de ser velho, nós ficamos fragilizados e sentimos frio. Às vezes o frio é de alma, né? Mas sentimos frio. Precisamos de alguém que nos aqueça. Precisamos de alguém que esteja junto de nós. Por isso que Deus é bom, irmãos. Por isso que eu sou apaixonado por esse Jesus. Porque quantas vezes eu fiquei sozinho aqui em cima desse púlpito. E a Deus foi acrescentando homens, e ainda faltam alguns aqui. Falta o presbítero Jorge, o pastor Paulo, né? Homens que Deus mandou para andar conosco, para nos ajudar. Mulheres que Deus mandou para andar conosco. Crianças, jovens, adolescentes, que Deus tem mandado para nos aquecer nos momentos de fragilidade. Ele diz: traga também os livros. Eu preciso dos livros. Queridos, quantas vezes nós temos ouvido sandices que não precisamos estudar? Quantas vezes nós temos escutado aqui em cima do púlpito, aqui que eu me refiro ao púlpito, não necessariamente deste, que eu não estudo não, Deus dá fresquinho. Queridos, eu não sou malicioso não, mas tomara que passe bastante vergonha. Tomara que na hora o Espírito Santo não dê nada, porque não tem nada, porque quem não estuda não tem nada. O que o Espírito Santo dá fresquinho, ele vai alimentando aqui agora. Aquilo que nós já andamos, já passeamos, já estudamos, e aí na hora da necessidade da igreja dele, ele traz fresquinho para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender e aprender com a Bíblia, com o apóstolo Paulo, que é o meu querido, que os livros são importantes. Precisamos entender com este apóstolo Paulo, que foi educado aos pés do maior líder religioso daquele tempo, que era Gamaliel, e que, no momento de transição, ali do judaísmo para o cristianismo, ele, com todo o conhecimento, precisou se recolher para, como uma vaca que depois que come, que pasta, ela deita e rumina tudo aquilo, processa tudo aquilo. De que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando do tempo que o apóstolo Paulo se retira para processar isso tudo. Não é à toa que ele é quem mais escreve no Novo Testamento. E quando ele escreve para os crentes da Galácia, ele vai dizer: olha, eu não fui muitas vezes a Jerusalém. Eu me afastei, e aí 3 anos depois eu fui para estar com a liderança. Creio eu que foi para dar satisfação e relatório daquilo que estava fazendo. E logo na sequência ele diz: 14 anos depois, eu subi a Jerusalém. Quantinha fácil, né? 3 com 14 são 17. Um homem que conhecia a lei como ninguém, mas ele precisava dos livros e precisava da reflexão em torno dos livros
e no Senhor para transformar aquilo tudo no que realmente Deus desejara que Ele fizera. Vamos adiantar que o meu tempo está acabando? Ele falou dos livros e dos pergaminhos, que aqui, né, é a mesmíssima coisa, né? Alexandre, olha mais uma aqui. O ladoeiro causou-me muitos males. Preste atenção na fala dele. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele está jogando maldição em Alexandre? Não. Ele está dizendo aqui, olha, eu não ouso julgar, apesar dos males que ele me fez. É ele com Deus. Ele com o Senhor. O Senhor que acerte com ele. Quantos Alexandres tem por aí, né? Demas e Alexandres. Ninguém. Verso 15. Tu guarda-te também dele. Dele quem? Dos latoeiros, né? Existiu muito as nossas palavras. Olha que profundo que é isso. Existiu muitas nossas palavras. Você ensina e os Alexandres dizem, não, não é assim, é assim. Rapaz, você está equivocado. É desse jeito. De jeito nenhum. É desse jeito. Deixa ele com Deus. Deixa ele seguir o caminho dele. Perca tempo com ele não. Porque tem almas precisando ser salvas e estão deixando de ser salvas por causa dos Alexandres. Dos latoeiros. Só vai essa luta. Põe um cara de pedra dentro de uma lata vazia que você vai ver o que acontece. Muito barulho. Conteúdo nenhum. Seguindo? Ninguém. Ninguém, né? Não tem outra classificação para a palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Ficar sozinho, meus irmãos? Ficar desamparado? Isso é natural. É natural na caminhada. Mas eu glorifico o nome desse Deus, que não é por muito tempo. Porque Ele conhece a estrutura de cada um. E antes que a força toda se vá, Ele nos tira do deserto, porque deserto não é para matar ninguém. Deserto é para nos enriquecer e nos fortalecer. Deserto é para que nós tenhamos experiências. Às vezes, associado ao deserto é a caverna, né? Às vezes, associado ao deserto é tiro. Existem as cavernas. Só que, se você não sabe, visite uma caverna de verdade. Não é essa caverna de alma, não. E você vai ver que caverna não é lugar para morar. Porque ela é insalubra. Ou insalubre. A palavra saiu errada, né? Ela é insalubre. Ela é fria. Ela é molhada. Então, se houver necessidade, que nós possamos ir lá e que Deus tenha misericórdia e nos ajudar a sair de lá logo. Foi assim com Elias, não vai ser diferente comigo, com você. O Senhor é quem nos sustenta. E aí, o versículo que nós lemos, né? Mas o Senhor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Aleluia. Porque eu precisava pregar o Evangelho. Era necessário que eu pregasse o Evangelho aos gentios. E aí o Senhor deu
ficou junto de mim e livrou-me da boca do leão. Quantos leões tem por aí afora, né? O diabo, primeiro que ele não é leão, né? Porque o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, vai dizer no capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, ruge como leão, anda ao derredor buscando a quem possa tragar, quem possa devorar. Os leões que estão por aí, eles não são verdadeiros. Eles são fake. Eles são, demônios disfarçados de anjos. Ou anjos de escuridão. E quem nos livra é o Senhor. É Ele que nos livra. Estou acabando. Só falta 1 minuto. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Foi com Paulo. É comigo. É com você. Será no futuro conosco, porque nossa pátria não é aqui nessa terra. É o já e o ainda não. Já sou cidadão do céu, mas ainda habito na terra. E enquanto eu habitar na terra, quem cuida de mim leve as lutas. É o Senhor. Às vezes ele usa, alguns para nos auxiliar, mas é Ele quem cuida. É Ele quem cuida. Irmão Renato. Ele quem cuida. Diácono Isaías e toda a igreja do Senhor. E vai aqui a palavra final do pastor. Que esse culto seja um despertamento. Para que nós andemos juntos. Para que nós pensamos com a cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Que a Bíblia seja de fato regra de fé e de prática para as nossas vidas. Que perdão seja externado no nosso meio. Que esses 31 dias de oração no mês de julho não sejam em vão, meus irmãos. Ah, pastor, mas o negócio ficou feio. Está pior do que estava, está mesmo. Nós estamos mexendo lá na caixa do inferno. Você quer que ele fique quietinho? Mas a vitória é nossa. Glória! E que o potencial de cada um de nós possa ser usado a favor do reino. Estou olhando ali para a carinha da diaconisa Amanda Teixeira. Vamos usar esse potencial. Não podemos enterrar aquilo que Deus nos deu. Você é malicioso com a irmã, não, irmãos. Eu estou falando aquilo que Deus está nos mandando falar para despertar a igreja dele. E que Deus fala melhor aos nossos corações. Queridos, estamos chegando no final do nosso culto. Eu vou devolver a direção do trabalho ao nosso irmão Renato, mas eu quero já fazer as minhas considerações. Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor na congregação 7. Próxima, na semana que vem, aí já não é próxima quarta, próxima semana, amanhã. Semana que vem, quarta, Santa Ceia na igreja da Fazenda da Grama. Quinta, Santa Ceia na igreja do Vista Alegre. O pessoal do Sebo 2 desce para tomar ceia conosco no próximo domingo. Bom, meus irmãos? E quem ainda não escreveu a sua cartinha apresentando a Deus
a sua gratidão e as suas necessidades, ainda dá tempo, né? Estamos encerrando os 31 dias. Vamos pegar essas cartinhas e vamos levar para o monte, apresentar a Deus e queimar. Aleluia. Eu confesso para os irmãos, não pus no papel, mas quase tudo que eu pedi, Deus já me atendeu. Aleluia. Minha filha Laís trouxe o meu netinho Benjamin saudável. Aleluia. Minha filha Thaís, que estava candidata a uma vaga de emprego, já a vaga saiu, já enviou a documentação, já enviou o tempo por dias, já está empregada. Aleluia. Os meus familiares lá em Juiz de Fora, que nós andamos visitando, e outros que não estão em Juiz de Fora e que a gente faz contato via telefone, Deus está quebrantando. Aleluia. Enfim, Deus nos atende. Basta que nós apresentemos diante dele. Aleluia. E palavra final. Não vamos deixar, ou vou melhorar a minha fala, vamos intensificar as nossas orações a favor do Brasil e do mundo. Não vamos entrar numa paranoia de questionar quem está certo, quem está errado, mas vamos apresentar diante de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Que possa cessar as guerras e que nós venhamos a deixar de ver, como estamos vendo, lá na faixa de Gaza, crianças morrendo de fome. Que isso possa acabar. Quando a igreja ora, Deus atende. Aleluia. De boa a você.